Olá pessoal, tudo bem? Professor Nilson falando. Eu vou tratar com vocês a respeito do Forms dentro do Teams. Por exemplo, vocês estão vendo aqui a minha tela do Teams instalado no meu desktop. Eu posso também acessar o Teams diretamente do browser, seja o Explorer, o Chrome ou então o Firefox. Eu estou utilizando mais o Firefox no momento. A funcionalidade de um e de outro é diferente, é isso que eu quero dizer. Se você utilizar nos browsers, você pode perceber que algumas funcionalidades acabam aparecendo e outras não. Se você for utilizar aqui diretamente no instalado da sua máquina, também vocês vão ter algumas diferenças. Vamos pegar aqui uma equipe que eu criei. Eu criei uma equipe justamente para poder fazer testes. E eu venho aqui na parte, aqui no próprio Forms, dentro da minha equipe, eu venho aqui no meu browser, tá? Já estou aqui com o meu Outlook aberto, eu posso clicar aqui no mosaico e acessar diretamente o meu Forms daqui. Esse novo questionário aqui eu posso adicionar perguntas, então vamos adicionar um novo, por exemplo, um texto. Tá? Então, uma questão dissertativa. Eu estou deixando o meu Word aqui com algumas questões. Então, aqui é uma questão simples, né? Ctrl+C, Ctrl+V, básico. E eu posso editar essa pergunta. Então, conceitue a ciência econômica, blá, blá, blá. Certo? Eu posso, essa parte aqui a gente não edita, isso daqui é parte para o aluno escrever, mas a gente pode adicionar a resposta, né? Então, blá, 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 certo? E posso determinar aqui, por exemplo, 2 pontos para essa questão. Eu posso selecionar também uma resposta longa, isso daqui vai dar ao aluno um maior espaço para ele escrever as barbaridades que eles escrevem. Tá, brincadeira. Mas a gente pode desselecionar, né? Então tirar a seleção daqui da resposta longa, então vai ser uma resposta, eu ainda não medi quantos caracteres, mas acredito que em torno de 250 caracteres. Ou letras, né? E aqui eu coloco um obrigatório porque o aluno não vai conseguir sair dessa questão sem responder alguma coisa. Então eu forço o aluno aqui, se eu quiser, ou se vocês quiserem, vocês podem tirar essa seleção, mas eu prefiro colocar aqui como obrigatório. Ele vai tentar responder alguma coisa aqui. Se por acaso eu não estou satisfeito com esta questão, eu posso excluí-la, certo? Então eu posso excluir essa pergunta, mas a intenção aqui agora é adicionar uma nova questão. Dessa vez eu não vou utilizar uma questão dissertativa, mas vou utilizar uma questão de múltipla escolha. Então a minha pergunta já está montada, né? Então aqui quais itens abaixo, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Então eu coloquei já o enunciado da minha questão. Agora a grande sacada está aqui, ó. Eu seleciono várias questões, várias alternativas a serem colocadas aqui. E ao invés de eu ficar selecionando e copiando, eu posso dar um Ctrl+V aqui agora. Olha só que bacana. Ele coloca todas as alternativas que eu já havia selecionado lá no Word. Então aqui eu posso arrancar fora essa opção 2. E qual que é a resposta correta para essa daqui? Então, eu posso selecionar esta questão, tá? Esta questão, tá vendo? Resposta correta. Então, ele vai dar a opção para o aluno, caso ele acerte esta alternativa, né? Ele vai colocar uma correção automática para a gente, certo? Então, estamos aqui com algumas respostas, não há respostas porque ainda os alunos não responderam nada, a gente ainda não lançou isso para os alunos, certo? Como que eu vou colocar isso daqui dentro do Teams? Detalhe, vocês viram que eu acionei o Forms fora do Teams, eu utilizei o Outlook para poder acessar o Forms. Então eu venho aqui no compartilhar, copiar, esse trecho aqui ele tem o link direto para ser utilizado. E aí é só a gente procurar o nosso Teams. O meu aqui já está aberto. Vou voltar aqui para a minha equipe Professor Nilson Aguilar. E aqui, nesta caixa de texto, eu dou um Ctrl+V
para colar o meu questionário, certo? Então é só clicar na setinha e pronto, ela já foi enviada para os alunos. É claro que eu posso também criar algumas restrições para isso. Detalhe, essa tarefa ainda não está sendo enviada, os alunos têm acesso a ela. Se eu quiser, por exemplo, dentro do chat, eu consigo colocar isso, ou senão eu posso até colocar dentro da minha aula teste, até melhor. É o ideal que a gente faça isso daí utilizando os canais. A gente vai ter um canal para cada data, né? Então aula 1, aula 2 e as datas, certo? E assim por diante. Então já está adicionado aqui, só que a gente está com um probleminha, a gente ainda não conseguiu colocar isso daqui dentro ainda da parte de tarefas, mesmo porque dentro do canal a gente não tem acesso às tarefas, como vocês podem ver, nós não temos. Tá? Isso daqui eu adicionei, esse teste avaliativo, mas não tem nada a ver com esse teste especificamente. Então, eu vou aqui em tarefas. Vocês podem perceber que ela não apareceu aí, não apareceu em rascunhos, certo? Ainda não tem tarefa, mas eu vou criar uma existente. Ou seja, eu não preciso ter todo aquele trabalho de montar novamente o questionário. Então eu vou selecionar aqui o professor Nilson, que foi a equipe, né, a equipe professor Nilson. Mando avançar. E aí vai aparecer, eu ainda não dei um título, mas aparece aqui um título criado pelo próprio Forms. Seleciono, avanço. E aí só falta eu determinar aqui algumas instruções. Então, por exemplo, eu posso determinar apareceu agora o botãozinho de atribuir, mas o que eu quero fazer agora primeiro é selecionar aqui quando que isso vai ser atribuído ao aluno. Então eu posso agendar para uma data futura, vamos imaginar aí que eu estou preparando a minha aula para amanhã. Então, quarta-feira, dia 6, começa às 9 horas e terminaria aí. Vocês desculpem, eu estou movendo a minha cabeça para cá e para lá porque minha webcam está bem na minha frente para poder olhar diretamente para vocês. E eu posso determinar que ela termine aqui, por exemplo, às 10 horas. Certo? Começou às 9 e termina às 10. Certo? Isso daqui para agendar para o futuro. Aqui na data de fechamento eu posso determinar que ao invés do aluno terminar às 10 horas, certo? Ainda continua a mesma data, ele termine aqui, por exemplo, às 10h30, dou mais meia hora de lambuja para eles. Concluir essa restrição, tá? Tenho já uma pontuação definida, por exemplo, aqui, vamos imaginar que não seja 100 pontos, eu coloquei apenas 2 questões, então vamos colocar aqui só 4 pontos. Que não é uma avaliação de verdade, isso daqui é só uma tarefinha para o dia, certo? Que eu estou criando. Então, mando agendar, certo? E ele já está aqui. Tá? Então, esse daqui eu posso, vocês podem perceber que ela já está atribuída. Deixa eu voltar. E qualquer alteração que a gente faça, a gente pode mandar atualizar. Certo? Então ela já está atribuída para os alunos que estão aqui dentro desta equipe. Quando eu vou aqui no chat, então vamos pegar aqui na própria guia geral, então ela já vai aparecer agendada para os alunos. Certo? Então quando eu clico nela, ela vai aparecer desta forma. Então vocês estão vendo que ele dá para vocês um questionário personalizado com o nome do aluno, certo? Isso daqui é apenas uma simulação, aparece o meu nome aqui, mas vai aparecer personalizado para o aluno, ou seja, somente ele, utilizando o login e a senha dele, ele pode ter acesso a essa tela. É claro que isso daqui é uma maneira já de dificultar a cola, mas é invariável, o aluno sempre dá um jeito, mesmo que a gente determine um tempo para que ele possa fazer. Isso daí também é uma maneira restritiva, né, dele, ao invés de ele ficar pesquisando na internet, né, mas aí
Tá? Vai do gosto de cada um. Tá? Eu prefiro deixar um pouco aberto para os alunos. Então ele pode colocar aqui, vamos imaginar, blá blá blá, vamos lá, blá, blá, blá. E eu vou escolher esta questão aqui, certo? Vou mandar enviar, certo? Ele agradece, né? E você pode, inclusive, dentro do próprio Forms, você pode pedir para que ele mande um recibo para o aluno, certo? Então, não é o caso aqui, não é o que eu quero, mas vamos ver se ela já foi enviada para a gente. Vejam só, eu procurei ver a minha avaliação, mas como eu sou apenas professor, apenas um professor, não aparece para mim o que eu fiz, certo? Mas vocês podem perceber que a partir do momento que vocês fazem isso daqui, o aluno vai preencher e isso daqui vai retornar para vocês através do próprio Teams. Então vocês podem fazer a avaliação e a correção e o envio da nota. Ele vai mostrar para vocês uma tela mais ou menos parecida com essa. E aqui eu observei uma limitação do Teams, onde a gente não consegue ter acesso de uma maneira normal. Talvez eu esteja errado, né? Mas se os colegas conseguirem descobrir, eu estou aberto a sugestões aí para poder repassar para a galera. O Teams ele tem uma limitação com relação ao retorno dessas atividades. Eu ainda não descobri como é que eu faço para atualizar isso daí. Mas eu recomendo que quando vocês criarem um formulário e vocês forem compartilhar e jogar ali no chat, guardem essa informação que está aqui. Tá? Vocês vão mandar copiar, e porque mais tarde vocês vão utilizar. Eu vou pegar um outro Forms, um outro link que eu utilizei, eu gravei dentro do Excel, né? Eu copiei o link da atividade de hoje, com o que os alunos fizeram, né? Apareceu aqui as respostas que eles colocaram para cada uma das questões, tá? E eu acabei colando aqui embaixo, apenas para me nortear até o momento que eu consegui descobrir como fazer isso por meio do Teams. Mas eu abro esse endereço que eu copiei, mando colar, e ele vai me mostrar novamente, olha só, ele vai mostrar aquele formulário com as perguntas que foram feitas. É claro que aqui, quando eu fiz essa tarefa, eu não tive como incluir a autocorreção, né? Então eu ainda não sabia como fazer isso daí. Mas o legal é que quando os alunos terminam de responder, quando eles terminam de enviar todas as tarefas, ele vai mostrar a quantidade de respostas, o tempo médio para concluir, né, o status fechado, porque eu determinei um horário para ser concluído. Eu posso incluir isso aqui no Excel, posso fazer o download desta planilha mais detalhada dentro do Excel, como eu mostrei para vocês anteriormente, na tela anterior. Esta tela aqui, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que ele dá um detalhismo muito interessante. Por exemplo, as respostas, eu pedi para que eles colocassem o número de matrícula e o nome completo. Eu tratei isso aqui como questão. Só que, como é uma tarefa avaliativa sem nota, porque eu não determinei nessa tarefa, ele mostra aqui o nome das pessoas e ele mostra também as respostas das outras questões. Quando você encosta o mouse, ele dá um detalhamento maior dentro dessas respostas mais recentes, né, dos alunos, dos últimos alunos. Aqui todos acertaram a questão, né, então a gente pode determinar aqui, por exemplo, com quantas pessoas, né, ou quantas questões erradas foram assinaladas. Aqui a gente tem também as respostas mais recentes para uma questão dissertativa. E aqui também, essa questão, por ser de múltipla escolha, que nem essa anterior, só que ela mostrou um gráfico diferente, porque eu pedi para que essa questão ela tivesse mais de uma alternativa. Então eu coloquei mais uma resposta para nortear os alunos, e eles estão me mostrando aqui quantas respostas foram, por exemplo, terra improdutiva e moeda vigente no país são alternativas erradas. Mesmo assim, algumas pessoas acabaram assinalando, 8 pessoas acabaram assinalando essas duas alternativas aqui. Então a gente tem aqui um percentual detalhado de quantas alternativas certas e erradas nós temos.
certo? Isso aqui é ótimo para mensurar o desempenho, né, se a gente tem que melhorar nossa aula ou a explicação para os alunos, certo? Espero que isso seja útil para vocês, tá? E se eu tiver mais informações a gente volta a conversar. Por enquanto, desejo um grande abraço a todos, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.